Olá, seja bem-vindo à conversa. Hoje voltamos a ter magia neste palco, não no relevado, mas na tribuna, onde nos faz companhia o mítico número 10 do Futebol Clube do Porto, que hoje aceitou estar aqui connosco. Deco, obrigado por voltares ao Dragão para recordar uma carreira recheada de fintas com os dois pés, de assistências, de golos e, acima de tudo, conquistas. Dos teus mais de 20 títulos, praticamente metade, 10 foram no Futebol Clube do Porto. É disso que vamos falar ao longo da nossa conversa. Mas antes de tudo, e para percebermos como tudo começou, eu não vou dizer o pequeno Deco, também não és muito alto, sempre foste um jogador e até em determinada altura da tua carreira sofreste com isso por seres baixinho, mas o jovem Deco em Indaiatuba, como é que surgiu o futebol na tua vida? Oi, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui. Demoramos. Também sempre não foi... a tempo. Sim, mas sempre a tempo. Na verdade, eu comecei a jogar... Eu fui para Indaiatuba quando era novo, nasci em São Bernardo. Com 2 anos, foi quando meu pai mudou para Indaiatuba, na Vila Mercedes, que é onde os funcionários todos da empresa da Mercedes, que era em Campinas, viviam. E depois, com 2 anos, depois eu comecei a jogar em Campinas. Nós, dali, meus 7, 8 anos, eu fui para Campinas. Depois voltei em Indaiatuba com 12. Então, comecei a jogar ali no Guarani, que era o clube de Campinas. Foi ali que eu comecei a jogar futsal e jogava... Antes de começares a jogar federado, já estás a falar na altura que começaste a jogar federado, quando é que tu percebeste que tinhas jeito, aliás, que tinhas muito jeito para jogar futebol? Eu tinha na vontade. Rua, jogavas na rua? Eu comecei a perceber que tinha jeito quando eu fui para um clube onde eu primeiro jogava com os amigos, né? E depois, com 7, 8 anos, já comecei a disputar campeonatos, torneios num clube que chamava Bonfim, que era um clube perto ali de Campinas. E aí eu reparava que os treinadores sempre contavam comigo, porque eu jogava de manhã eu jogava futsal, à tarde tinha esse torneio, no sábado jogava também, tinha 2 jogos no fim de semana. Então, quando eu atrasava um pouco, eu via que aquilo era um pouco um desespero do treinador, até tentava atrasar os jogos. E aí comecei, não sei, me dar conta que fazia falta. E achei que tinha algum jeito, né? E vais parar a jogar federado como? No Guarani, quando eu jogava esses torneios que eu jogava no Bonfim. Guarani de Campinas. Guarani de Campinas. Aí tinha um olheiro, né, que se dizia na altura. Hoje são scouts, mas naquela altura era olheiro. Que viu e que, na verdade, foi engraçado, porque nesse fim de semana eram os dois, o da Ponte Preta, que são rivais, que também me chamou, e depois o do Guarani. E eu decidi pro Guarani porque naquela altura o Guarani tinha muita... Era um clube formador, formou Careca, João Paulo, Amoroso, Luizão, era um clube que tinha histórico de jogadores que vinham da formação. Então a minha adesão foi um pouco por isso. Portanto, na tua ideia, nessa altura, ainda muito jovem, já estava o futebol mesmo. Era o teu sonho de criança? Sim. Imaginaste ser alguma coisa? Ou os teus pais imaginaram para ti outra coisa que não fosse ser jogador de futebol? Meu pai nunca meu pai fez e faz, tanto comigo, com as minhas irmãs, e faz agora com os meus irmãos, principalmente o Marcelo mais novo. Apoiar, no fundo, meu pai era um pouco isso. Não tinha... Óbvio que sonhava que eu pudesse vir a jogar, mas não tinha essa obsessão e nem demonstrava isso no dia a dia. Por isso... Há um momento, há pouco quando falávamos de seres baixinho, há um momento neste trajeto em que tu sofres um bocadinho na pele o facto de não teres crescido tanto como outros, se calhar, em determinada altura? Foi na altura dos 14 anos, 15. Eu tenho 74, 75, nem sou assim tão baixinho. Mas eu demorei ali até os 18 anos para ganhar um pouco mais de corpo e ter um pouco mais de altura. E aí no Guarani tinha algum não preconceito, mas diziam que talvez eu não crescesse tanto. E até cheguei a fazer algum tratamento, tomar vitaminas, enfim. E foi ali mas depois foi até os 14 anos, 15. Com 15 eu deixo de jogar futebol de 11, de jogar futebol de campo. E me dedico só ao futsal. Mas porquê? Porque eras menos escolhido, porque sofrias disso? Na verdade, uma das coisas que hoje eu vejo um pouco, né? Um pouco essa pressão sobre os miúdos, sobre a questão de ter que ganhar. Então, eu me habituei sempre eu jogava, mesmo nas categorias menores, eu jogava com os maiores. Então, eu com 10 anos no Guarani, jogava com os de 12. E aquilo eu lembro que eu passo nos juvenis, e aquele ano era de 77, 76. Eu era o único 77 que era convocado, mas não jogava.
Então eu ia sempre para o banco, não jogava e eu não tava habituado a não jogar. E aquilo me causou um pouco de frustração, que isso é uma das coisas que eu acho que hoje em dia, acho que os miúdos até uma certa idade tinham que jogar todos, ou pelo menos jogar uma parte do tempo. E é claro, os treinadores fazem a opção por querer ganhar, põem os maiores, põem os mais fortes. E eu deixo de jogar, como eu no futsal jogava sempre, tinha ido na altura na seleção e tudo isso. E eu decido jogar só futsal, que eu também gostava, e deixo o futebol. Podia-se ter perdido um Deco. Podia-se ter perdido, e foi graças a um diretor, na altura era diretor da Juventus, do Juventus de São Paulo, e nós, como Guarani jogava muito contra, quando eu vou jogar futsal por uma equipe chamada Eurosport, e eles começaram a patrocinar a formação do Nacional, um clube de São Paulo. E ele me conhecia muito bem, e ele foi que me convenceu a voltar a jogar. E eu, no início não queria, mas depois aceitei e voltou outra vez o bichinho dentro do futebol de 11. No futsal, o que é que tu ganhaste que te ajudou depois no futebol de 11? Has de ter ganho também algumas coisas? Acho que é a forma de controlar a bola, de pisar, a facilidade de não precisar olhar para a bola e o contato com a bola é muito mais fácil, muito mais simples. Então acho que eu ganhei um pouco isso, até a forma de jogar, de pisar, o controle com a bola embaixo dos pés, isso era muito do futsal. E eu trago esse vício, de alguma forma, para o futebol de 11. Ganhei bastante coisa, acho que ganhei um pouco essa capacidade de interagir com o jogo, tanto na fase ofensiva, quanto defendendo, e essa coisa de ter a bola sempre, né? No futsal você acaba sempre tendo muita bola, isso acho que foi um pouco que eu ganhei. Por esta altura, apanhas fim dos anos 80, 90 na tua adolescência, eras muito jovem para ver Sócrates e Zico, has de ter visto depois Sim. Imagens daquele Mundial excelente. Quem eram os teus ídolos? Jogavas sempre no meio campo? Eu via muito o Zico, porque em 86 eu já tinha 9 anos, depois acompanhei um pouco aquela fase final dele, um pouco do Maradona, era um pouco assim, era o momento deles, né? Maradona nos anos 80, 90. Chegaram a chamar-te Maradoninha? Sim, era no Guarani e me chamava assim. Não, era no Bonfim, um pai de um jogador me pôs essa alcunha e ficou desde o tempo do Guarani e tudo isso. Só passou a ser Deco, que era como meus amigos me chamavam, quando eu já volto a jogar, quando eu jogo futsal, porque no futsal era assim. Então, do tempo, eram os meus ídolos, ídolo era um pouco, talvez o Maradona, não era ídolo, era aquele que toda criança hoje se perguntava para a maioria. Aquela jogada do Mundial de 86. Mas acho que a maioria das crianças hoje, se perguntar quem são os ídolos, minha filha vai dizer Cristiano Ronaldo, como as crianças dessa idade não têm, ver aquilo que eles gostam, mas sem ainda muita noção do que era o futebol. O Maradona era aquela referência para toda aquela geração, o Zico. Quando eu já sou maior um pouco, já ali com 13, 14 anos, o jogador que eu mais gostava de ver era o Djalminha, porque eu já entendi um pouco, já vi, ele, né, naquela altura do Palmeiras, ele era dos jogadores mais espetaculares que eu tinha visto, então foi um pouco isso. Depois aí já entra na normal. Já entraste a criar o Deco e a tua própria Sim. identidade que foste criando nesta tua passagem depois de novo para o futebol de 11, tu em determinada altura vais parar ao Corinthians, já a clube grande, não é? Sim. Como é que foi depois esta transição de novo, o ganhar esse bichinho do futebol de 11 então, e o chegar já a um clube que te podia projetar? Sim, eu saio depois com 17, sim, vou do Nacional, vou para o Corinthians. E aí já chamava a equipe principal, era chamado para treinar e acabei por fazer alguns jogos, já com 18. E na altura, na verdade, eu não pensava em sair do Brasil. A minha ideia naquele tempo era tentar me firmar no Corinthians, tentar ser um jogador dali da equipe principal. Mas aí, por questões de empresários, isso tudo, eu não pertencia ao Corinthians, era de um grupo de investidores, enfim. E aí acabou surgindo essa coisa de vir para o Benfica, que era para ser emprestado ao Alverca. Eu não queria muito, porque preferia até ficar os meus primeiros 6 meses em Alverca. Eu queria ter voltado ao Brasil, mas aí acabei por ficar.
Portanto, tu no Corinthians chegas a ser chamado e a jogar pela primeira equipa. Jogos. Sentiste que, apesar de tudo, apesar de haver também sempre o sonho do jogador brasileiro vir para a Europa, que estava ali a morrer um bocadinho o teu primeiro sonho, que era primeiro se ingrares no Brasil, primeiro poder ser campeão? Por isso é que eu disse que eu não queria ter vindo na altura, aquela coisa, tinha aquele sonho inicial. Depois quando venho, e a frustração de ter vindo ali para o Alverca, porque fiquei ali, achava que não ia ter muita... quer dizer, de certa forma eu via aquilo como um regresso, né? Eu já no Corinthians já tinha possibilidade de jogar na equipe principal alguns jogos, treinava, e no Benfica eu não via muita expectativa. Depois pronto, quando já... aí depois tem a história toda de não ficar no Benfica, vim para o Salgueiros, aí depois o Porto. Mas já lá vamos. Tu, quando chegas aqui, quando aterras aqui, vens com o Caju, não é? Na altura, vens só tu. Eu vim ver um jogo, quando eu venho para Salgueiros... Não, ainda para o Benfica. Estou a dizer, quando chegas ao aeroporto a Lisboa... Quando chego em Lisboa, vens com o Caju e tu, não é novidade, até porque tens escrito no teu livro e já sublinhaste que percebeste rapidamente, porque viste as placas que não... Já vi logo ao Verca. Falei, é para ali que nós vamos. E já falaste agora aqui que ao fim de meio ano querias ter voltado. Foi ao fim de meio ano ou ao fim de meia hora? No início sim, era um pouco... Hoje em dia é muito mais fácil a comunicação, não tinha telemóvel, não tinha nada disso, era... Se tivesse tido telemóvel naquela altura, tinhas ligado a dizer levem para o aeroporto outra vez? Não, porque eu não... Eu assim, com os empresários não valia a pena, porque eu já sabia que não tinha hipótese. Mas eu nunca ligava para casa, nunca liguei para meus pais para pedir nada, nunca... Na verdade, meu pai muitas coisas nunca soube. Mesmo no tempo que eu fui jogar futsal em Santos, cheguei a passar dificuldades, não tinha dinheiro, mas eu não ligava em casa porque eu conhecia meu pai, eu sabia que se o meu pai visse que eu estava com alguma dificuldade, a primeira preocupação como pai era proteger o filho, então ele ia pedir para eu voltar, ia dizer para eu voltar. Então eu passei muita coisa sozinho, até de repente até acabei, de certa forma, me fechando no meu mundo, não dava muita explicação de nada. Porque eu sabia que dependia de mim e era uma dificuldade que eu tinha que superar. Eu lembro até uma frase que falei para o Caju, Caju, só tem uma hipótese, nós saímos daqui jogando, não tem outra. Não dava tempo para se arrepender, ou chorar, ou reclamar, enfim. Era a tua primeira grande prova de fogo para a tua vida? Não, já tinhas passado dificuldades, já falaste? Assim, eu acho que mas aqui estás longe, não é? Uma coisa é estar fora de casa, estou fora de casa desde os 12 anos, então esse hábito de estar fora de casa, de passar dificuldade, já era uma coisa que eu já tinha. Agora, estar em outro lugar, não ter... Eu lembro que nós até não tínhamos dinheiro, não tinha... E até um dos grandes amigos meus que era o senhor Antônio, tinha um restaurantezinho que chamava Arthur dos Frangos em Alverca. Eu lembro que a primeira vez que nós saímos, falei, Caju, vamos tentar encontrar algum lugar para comer. E eu pedi para ele apontar, que depois eu pagava, quando começasse a receber o salário, e ficou um dos meus amigos até hoje. E eu lembro que... Mas não tinha muito o que fazer. Aldeco, hoje, já contaste esse episódio, e portanto, mais do que o episódio em si, do célebre carocha, do célebre carro que te emprestaram, que às vezes não pegava e que até estacionavas longe do estádio, tu hoje dás muito mais valor a isso que passaste, hoje que estás nesta posição de campeão da Europa em clubes diferentes, de campeão em 4 países diferentes, todos os países que jogaste foste campeão, aquilo que tens hoje, dás mais valor por isso que passaste? Por exemplo, tens hoje um bom carro ou não? Ou não é por isso? Na verdade, eu não dou valor por ter as coisas. Eu acho que, no fundo, o ter as coisas materiais, isso é fruto do teu trabalho, cada um sabe o que gosta mais e gosta menos, não é por aí. Eu acho que o que eu dou valor é porque acho que isso me fez crescer. Mesmo hoje, com 41 anos, há momentos também que nós passamos com, não dificuldade, mas digo de dúvidas sobre... o que fazer, se estamos no caminho certo, na educar os filhos, na forma, no teu trabalho. E como é que eu diria, essa coisa que tenho dentro, que me ajudou a trabalhar, me ajudou a resolver os problemas, me ajudou a enfrentar as coisas, é um pouco que eu levo isso do dia a dia. Então, no fundo, acho que tudo que eu vivi me ajuda hoje no dia a dia, mas óbvio que cada um sabe da sua história. Mas há histórias melhores, há histórias piores. E essa história em Alverca foi boa. Depois, porque tu fazes uma época excelente, o Alverca sobe de divisão
encontras o Manis, que viria a ser campeão da Europa contigo depois, acaba por ser, sob o comando de Mário Wilson, não é? Um ano que não foi assim tão mau, porque foi trampolim para o resto. Não foi mau, porque eu depois, com o tempo, percebi que jogando as coisas poderiam acontecer. Quando eu digo que queria voltar no Brasil, porque mesmo naquela altura eu já tinha, como eu tinha jogado no Corinthians, tinha clubes da primeira divisão no Brasil que me queriam. Então aquilo criou ali alguma vontade de voltar, mas eu depois também coincide com eu conhecer o Jorge Mendes na altura, que estava no início, e me deu alguma confiança, não por causa do Jorge, porque eu sabia que dependia de mim, mas no final vi que tinha uma pessoa que estava disposta também a me ajudar e ir de encontro àquilo que eu queria. Lembro até de vir ver. Aí depois vem para o Salgueiros e primeiro momento da minha história com o Porto foi quando eu vim ver um jogo com o Sérgio Alves, acho que era Porto, eu não lembro se era Porto Chaves, eu não lembro com quem era. Vim no estádio das Antas e aí foi quando eu disse ao Sérgio, falei, olha, eu vou jogar no Porto, né? E foi quando foi meio que paixão à primeira vista. O estádio das Antas, os adeptos, aquilo. E eu ali foi onde eu defini mais ou menos o meu sonho. Não sabia se viria ao Porto ou não, mas foi logo no início do Salgueiro. E pronto, passado 3, 4 meses aquilo... Estavas aqui no Porto. Deixa-me só colocar duas questões antes de mudarmos definitivamente a conversa, neste caso de Alverca ou de Lisboa para aqui. Como é que tu hoje vês possível um treinador, creio que foi o Sonas, na altura, que decidiu depois o plantel, não ter querido o DEC depois da época que fez e depois a outra questão, como é que achas possível um presidente de um clube, no caso Vale Azevedo, ter dito que tinha contratado o Thomas, que era 10 vezes melhor que tu? Eu acho que primeiro há poucos presidentes que percebem de futebol na história e hoje em dia também. Ele disse isto na cara? Disse-te a ti? Não, acho que não sei se foi a mim, se foi ao Jorge, não lembro quem foi. Como ele não percebia, natural que ele não visse não só em mim, como alguns outros jogadores que estavam ali no Alverca com potencial. Houve uma pessoa sim que percebe de futebol e coisa que era o Simões, e foi o Simões que fez força e tentou na altura. Depois o treinador, infelizmente nós sabemos, devia ter outros interesses, outras ideias e não ia apostar em nenhum jogador jovem, apesar de, na minha opinião, naquele momento nós já tínhamos dado prova que pelo menos a oportunidade tínhamos que ter. Mas ele não, para mim é um pouco, o Sonis naquela altura era um treinador que veio para o Benfica, não sei, mudar um pouco a filosofia, não sei qual, porque também o Benfica não tinha naquele momento um pouco uma ideia clara do que queria fazer. Então, trazer jogadores ingleses, e os jogadores ingleses também não tem uma quantidade de jogadores ingleses que tinham que vir para Portugal e com qualidade eram discutíveis. Mas eu acho que foram as duas coisas juntas. Um momento de um treinador desvalorizar o jogador jovem e um presidente que não percebia muita coisa de futebol. Ao contrário, tens duas pessoas que apostam em ti inicialmente aqui. O José António Linhares, o presidente do Salgueiros, sim, e o treinador, o Dito, que tinha o Abílio, ele também já disse isso, que teve que encontrar, mal te viu, ao fim de 2 jogos, teve que te pôr a jogar porque tinha o Abílio, que era um consagrado no meio campo, e teve que arranjar espaço para os dois. Foi o reverso da medalha, neste caso. O Linhares foi um grande amigo, das melhores pessoas que eu já encontrei no futebol. Lembro até na altura nós passamos momentos difíceis ali porque foi posto um processo pelo Clube do Brasil, eu fiquei sem jogar um tempo e o Sérgio Alves acabamos de estar muito junto, o Sérgio como sócio do Jorge andava ali e nós estávamos sempre juntos. O Linhares chegou um momento que até depois de parte eu tomar uma decisão se quisesse ir para o outro lado, porque sabia que a situação era... Mas nos tornamos amigos, assim, não foi só ali uma relação de presente, porque eu vi que ele queria me ajudar e queria que as coisas se resolvessem. E depois começas a jogar no Salgueiros. O primeiro dos 3 anos, estás meio ano no Salgueiros. Desculpa, e o Dito... E o Dito que pôs a jogar, não é? O Dito, primeiro, outro dia encontrei com ele em Barcelos. Uma pessoa fantástica, assim, muito humilde, muito
correto na forma de trabalhar com os jogadores e lidar com os jogadores. E assim, não é fácil para um treinador apostar em jogadores jovens, porque eu vejo em Portugal hoje ainda naquela altura já havia e continua havendo, há sempre uma resistência em apostar nos jovens, porque há algum certo receio, algum medo, e muitos jogam às vezes pelo seguro, que é mais fácil apostar nos jogadores mais velhos, naquilo, até para se defender eles próprios. E o Dito não, o Dito arriscou, óbvio que eu cheguei ali e as coisas começaram a correr bem, também tive um grupo fantástico ali, o Abílio, nós tínhamos ali mais outros jogadores, tinha o Celso, tinha um central que era mais velho, o Pedro Reis, tinha Fernando Almeida, defesa de direito era o... Havia o Basílio também, creio eu, que era um dos alas, não é? Sim, era o Basílio. Que às vezes também jogava a defesa direita. Tinha o Cal. O Cal tinha sido campeão do mundo. Então, assim, tinha ali uma geração... Toninho, Cruz. Tínhamos ali uma geração de gente mais velha que, no fundo, acho que o sucesso também de um jogador jovem depende muito do balneário. Então, assim, ele foi um balneário que me ajudou bastante, então para mim foi bom. Era isso que eu te ia dizer. Tu fazes o primeiro meio ano no Salgueiros, jogas com os três grandes. O único com que perdes é no Porto, aqui nas Antas, já lá vamos, porque é a tua experiência primeira no relevado das Antas, mas o primeiro dos três grandes que encontras é o Benfica. Em Vidal Pinheiro, no velhinho e célebre e saudoso, porque não, Vidal Pinheiro, no estádio, e empata, o Salgueiros consegue empatar. Depois, mais tarde, ganhou ao Sporting, também no Vidal Pinheiro, empata com o Benfica 1-1. Lembras-te desse jogo? Deu-te algum gozo especial? Viste alguém? Olhaste assim de soslaio para alguém, tipo, ainda te vais arrepender? Não confesso que foi um pouco, não desse olhar, né, mas saber que eu estava ali jogando contra o Benfica deu um gozo especial, porque eu sabia que naquele momento, poderia ter tido oportunidade, mas também quando vou para o Salgueiros a ficha já tinha passado ao lado, já não pensava mais nisso. Mas no fundo era um pouco também feliz por estar me afirmando no Salgueiros, né? Vindo da segunda liga não é fácil, há sempre aquela dúvida como é que vai ser o Salgueiros lutava pelos lugares de cima. O Salgueiros, nós tínhamos uma muito boa equipe, então ali naquele campinho era difícil ganhar ali para as equipes grandes, e nós fizemos, tanto contra o Benfica quanto o Sport, fizemos bons jogos. Contra o Porto, primeira experiência nas Antas, o Porto ganhou 4-1, era um Porto que estava tipo locomotiva a caminho do Penta. Tu, quando chegas a Portugal, vês o Porto ser tetracampeão e esse é o segundo ano teu em Portugal. Jogas bem aqui, já dás nas vistas, se calhar já alguém também, não aqui no Dragão, mas alguém em cima, na tribuna, já olhava para ti de outra forma, e nomeadamente no banco também, o treinador era Fernando Santos. O jogo não te corre mal, jogavas com 25, não com o 10. Mas perdes 4-1. Ainda assim, foi o segundo momento em que, depois de teres visto uma vez o Porto na bancada, pisas o relevado das Antas, que tu muitas vezes tens dito que era excelente, e é aí que tu pensas, se calhar para o ano, se calhar não pensas janeiro, se calhar pensas para o ano estou aqui. Eu ali, pronto, como eu falei, quando venho ver o jogo, eu não tinha nenhuma, não sabia, vim ver um jogo por vir ver o jogo, e aí foi quando eu comecei a sonhar em jogar um dia no Porto. Depois, quando vem jogar, claro, nós sabemos que cada jogo é sempre uma oportunidade. Os jogadores de uma equipe como o Salgueiros, na altura uma equipe pequena, hoje em Portugal, é natural que jogar contra o Porto, no Estádio das Antas, é sempre uma oportunidade para se mostrar, mas talvez nem é sempre a melhor. Porque a equipa está toda atrás, pouco joga, muitas vezes, um pouco consegue jogar. Quando o Porto, as grandes equipes do Porto estão numa dinâmica de vitória, não é fácil, né? Não é fácil, não. Já não era fácil no passado, não é fácil hoje. Então, para as equipes menores virem jogar, aquela equipe era muito forte, né? Já vinha de uma dinâmica de jogo, de jogadores de um alto nível. Então, nossa missão no Salgueiros já era difícil, não era impossível, no futebol não é impossível, mas era quase impossível. Mas então eu tentei jogar, tentei fazer um bom jogo, e até que eu acho que fiz um bom jogo. Lembro que o Ricardo Carvalho fez um grande jogo também nesse dia.
E muitas das bolas até que eu conseguia me livrar do marcador, ele sempre estava na dobra e conseguiu sempre. Esse é o célebre jogo que o Ricardo Carvalho faz nesse ano e que depois acaba por ser emprestado ao Leicester e regressa mais tarde. Creio que é o jogo de estreia do Ricardo Carvalho, esse 4-1 do Salgueiros contra o Porto. E depois, Deco, foi quase assim. No momento a seguir, estavas a entrar no balneário de Porto, surgiu a ocasião de vires para o Futebol Clube do Porto e de cumprir o teu sonho. Na verdade, quando eu converso com o Jorge como falou que o Porto tinha interesse, que o Porto queria, eu até desconfio um pouco, a verdade, porque o Jorge é meio vendedor, né? Eu sempre brinco que ele é o maior vendedor do mundo e como ele fala e tem aquela, de certa forma, aquela paixão no negócio, no entusiasmo, no trabalho dele, ele é assim. E que ele falou, nós vamos para o Porto e não sei o quê, e eu fiquei assim, será? Porque não imaginava que o Porto fosse me buscar naquela altura. Talvez sonhava com aquilo no final da época, mas logo ali em março já não era, porque havia uma inscrição só. Então foi um pouco aquilo que eu falei, concretizar um sonho, né? E um sonho, estava aqui a ver, tu fazes 6 jogos nesse fim de ano, jogos importantes pelo Porto. E és pentacampeão, ou seja, um dos primeiros jogos, era isso que eu estava aqui à procura e sabia, um dos primeiros jogos é na Luz contra o Benfica. Primeiro contra o Braga. Primeiro contra o Braga e depois vais, pouco tempo depois, vais na Luz. O contra o Braga é aqui, nas Antas. Qual foi a sensação, nesse caso, de entrar no Estádio das Antas com a camisola do Porto? Sim, eu lembro que foi incrível. Porque eu queria entrar ali naquele momento, era estrear com o Porto, né, em casa. Era algo que eu já sonhava e quando isso chega é sempre especial. Como eu falei, outra vez apanho um balneário com muita gente experiente, com muitos jogadores já consagrados no Porto, outros a nível internacional, o caso do Rui, o Paulinho no Porto, o Jorge Costa. O Vitor já estava, né, nesse ano, já tinha voltado, já tinha ingressado. Secretário, Drulovic, Jardel, quer dizer, era uma geração fantástica do Porto. Tive a sorte, Aloísio, o que eu me tornei mais próximo acabou por ser o Paulinho Santos, foi quem me ajudou muito nesse tempo. Lembro até que teve algumas discussões com o Fernando Santos por não me pôr a jogar, né? Aquelas coisas, discussões no bom sentido, né? O Paulinho tinha muito esse ar, tem muito essa capacidade de liderança que tinha enquanto jogava. Eu confesso, tive alguma sorte, azar do Rui. O Rui acaba por se lesionar e foi aí que abre uma oportunidade para eu poder entrar. E eu sabia que aquela oportunidade era única. Então eu lembro que eu corria muito mais do que viria a correr. Até os jogadores brincavam comigo para eu parar de correr um pouco, porque eu sabia que a única oportunidade que eu tinha de me afirmar era trabalhando muito, porque tínhamos o craque daquela equipe, o jogador que era o Zalvic, e eu tinha que fazer uma função que voltei a fazer depois, um tempo mais tarde, mas que era um pouco defender, trabalhar, organizar a equipe. E quando tem aquela oportunidade, eu não queria perder. Nesse jogo da Luz, depois, logo a seguir, 1-1, com um gol do Zalvic e outro do Bruno Basto. Eu lembro-me deste do Bruno Basto, eu fui ver esse jogo à Luz, que foi com o pé direito, do lado esquerdo, inesperado. E por senão o Porto tinha ganho aquele jogo, foi muito superior. Meio campo com Peixe, Zalvic e Deco. Havia muita magia nos Zalvic, como dizias, e depois tu juntaste. Pela primeira vez foste à Luz, depois... Sim, eu lembro de ter feito um grande jogo, no Porto também, nós fizemos um grande jogo. Eu, numa função, como eu falei, de controle, de gestão do meio campo, e o Zalvic tinha muita qualidade, tinha muita classe. E era o jogador que, naquele momento, conseguia criar, para mim, junto com o Drula, o Drulovic, eram os jogadores tecnicamente falando, mais refinados que nós tínhamos. E eu acho que faz um gol de fora da área, né? Um golaço dos Zalvic. E nós empatamos lá, foi aí que já deu o caminho ao título. Sim, foi basicamente o jogo que abre. A luta aqui era muito com Boa Vista, porque o Porto depois é campeão, entra campeão em Alvalade, a tua primeira festa de campeão. Sim. Pouco depois. Foste campeão no balneário. Havia tantas maneiras de ser campeão, foste campeão no balneário. Foi antes de entrarmos. Como é que foi esse sentimento de repente? Não tem, ser campeão não tem explicação. No balneário, em casa, no hotel, é a mesma coisa, a emoção é igual. Óbvio que para mim era o primeiro título, era a minha
começar a minha afirmação no Porto, mas eu lembro que a minha sensação feliz, óbvio, mas eu lembro que, como é que eu diria, eu lembro que para mim ainda era pouco. Essa foi a sensação minha era um pouco, ok, estou feliz, mas sei que é muito pouco. Nesse clube, para mim, eu sentia que era muito pouco ainda. Deco, agora estava aqui a lembrar-me das placas que dizem Norte. Tu, quando sais de Lisboa, não é? Dizem de vez Alverca, Norte, quer dizer que estás a vir para o Porto. Foi uma forma diferente de olhar para essas placas, que sabias que estava aqui toda a gente à espera. Foi uma festa incrível na Avenida dos Aliados, já de madrugada. Sim. Nesse dia, no dia do Penta. Lembras-te alguma vez de teres olhado para essas placas dessa forma e teres visto realmente Alverca é uma boa placa para seguir porque leva para o Porto? Eu lembro, óbvio que até hoje esse caminho é sempre um caminho da minha história, tem a ver com isso. Eu sempre brinco quando pensava que vem o Benfica, começa a ver Alverca, eu falei, eu lembrava que a gente ainda tinha esperança, falei, esquece que já fomos, ali já não, já não vai. E depois quando vem para o Porto, e fiz muitas vezes essa viagem de autocarro, tinha essa imagem bastante bem nítida na cabeça. A chegada ao Porto é que foi única, de madrugada? A chegada ao Porto é única, como eu falei, é uma geração que marcou muito a história do Porto. O Penta foi um título nos meus tempos do Porto, acho que talvez só quando fomos à Liga comparado ou consegue dimensionar isso só quando ganhamos a Champions, porque o Penta foi realmente uma festa, apesar dos adeptos já estarem a comemorar títulos por os últimos anos, mas aquele foi um significado especial. E eu lembro que foi uma festa. Nós chegamos já tarde, aquilo estava cheio, estava espetacular. Deco, no ano seguinte o Porto só não faz hexa e o Fernando Santos, no outro dia, entrevistado aqui precisamente no Porto Canal, sublinhou muito a importância da tua lesão em janeiro e da lesão também do Vítor Bahia nessa temporada. Provavelmente só não faz hexa porque o campeonato que ia perfeito até o dia 12 de janeiro, basicamente, tem depois um momento que foi muito importante. A tua lesão, num jogo resolvido para a taça, o Porto estava a ganhar 4-1, estavas a fazer um super jogo, foi contra o Sporting de Braga, aqui nas Antas, e nesse momento de paragem, em que tu, o Vítor Bahia também fora da baliza, a equipa defendia um bocadinho mais atrás, o Fernando Santos também nos explicou isso, acaba por se perder aí o sonho do hexa. Tens Sim. essa ideia também? Da importância que já tinhas para a equipa? Sim, eu começo a ganhar alguma importância para a equipe já de uma outra forma. Eu lembro que já nós ali já éramos... Foi o Zalvitsai, né? Saiu o Zalvitsai, foi para o Valência, se não estou em erro. Eu acho que sim. Eu começo a assumir ali algum protagonismo, não é problema, mas tinha mais responsabilidade de criar, tanto do que propriamente defender. Eu lembro que nós jogávamos muitas vezes com o Chaim, já como funcionando um pouco essa posição. A minha lesão, o problema depois é que eu começo a ter lesões, acho que foi a do joelho, essa, não sei, não, essa não foi do joelho. Eu creio que foi uma muscular. Isso foi muscular. E depois eu volto, mas aí não consigo voltar. Mas jogas ali a meio, ainda jogas com o Bayern nos quartos de final, Sim. jogas com o Hertha de Berlim, já não consigo voltar a 100%, porque ele demorei um pouco para recuperar. E eu lembro que nós ali perdemos alguns jogos importantes, alguns pontos importantes, porque a equipe já estava numa rotina entre o que eu conseguia ter ali com os outros jogadores. Mas nós chegamos a lutar até o final, eu lembro, nesse ano, acho que chegamos ali até o final. Sim, esse ano foi até a última jornada, como foram praticamente todos os anos em que depois não conseguiste ganhar. Esses 2 primeiros anos são até à última jornada. Mas foi pena, porque eu acho que nós fizemos principalmente em casa, nas antes, esse ano fizemos para goleadas 7-1, 6-1, quando a equipe estava com dinâmica, era uma equipe espetacular. Aliás, as lesões tiram-te o sonho da Champions aí, esteve muito próximo, tu jogas com o Bayern de Munique ainda a tentar recuperar, eras gerido com pinças, achaste que depois de não teres conseguido ir longe, o Fernando Santos também nos dizia aqui que vocês acreditavam piamente que se passam no Bayern que iam ser campeões da Europa. Nós acreditámos, a verdade é que aqui nós fazíamos um jogo muito bom. Acaba com um penalti não assinalado sobre o Jardel. Penalti não assinalado sobre o Jardel. Depois eles marcaram um golo, foi uma jogada esquisita, a bola a correr. Um livre batido por lá não estava parado. Eu não gosto de falar essa palavra, porque essa palavra é um pouco forte, mas eu acho que lá nós fomos bem roubadinhos, assim como se diz.
porque eu lembro que o jogo foi, o árbitro, a tendência era sempre faltas a favor deles e nós quase nunca conseguimos sair muito de trás, porque mesmo quando saíamos os alemães muitas faltas não eram marcadas. Até o livre que dá o golo no último minuto ao Bayern é uma falta inexistente, creio que do Jardel. Eu acho que nós nesse ano tínhamos equipe para chegar até a final e podíamos ter por cima. Achaste que depois disso no Porto já não conseguias ou ainda alimentavas o sonho de um dia seres campeão da Europa no Porto? Ou era não, na verdade eu acreditava porque aquela geração era muito forte, né? Nós tínhamos uma grande equipe, tínhamos um jogador que queira ou não, dava alguma esperança, porque o Jardel naqueles anos era realmente, mesmo não sendo um jogador tecnicamente espetacular, mas era decisivo. Então era um jogador que, nesses grandes jogos, o Jardel marcava e quando tens um jogador assim, a possibilidade de chegar aumenta. Nós já sabíamos da forma como podíamos jogar com o Jardel, tínhamos as rotinas todas, tínhamos jogadores no meio campo, atrás, a equipe era equilibrada. Então isso dava alguma esperança. Então não era no final... Só uma marcação como a do teu amigo que tinha jogado contigo, José Soares, é que impedia o Jardel de fazer gols, como aquela de Campo Maior, não é? Que é desse ano. Foi desse ano. E por isso que eu estou dizendo, nós além de não ser... Nesse ano nós jogámos muito bem. Alguns jogos, a arbitragem completamente... Esse do Jardel é escandaloso. E mesmo assim fomos até o final. Mas o que eu disse da Liga dos Campeões é porque eu acho que nós tínhamos uma equipe forte para poder chegar. E era essa sensação que dava quando nos jogos nós víamos, eu via a forma como nós conseguimos controlar os jogos, como tinha a intensidade de jogo que tínhamos, os jogadores que tínhamos, e olhava para aquilo, por isso é que dava esperança. Já lá vamos à verdadeira Champions depois que conquistaste. Nesse ano terminas o ano, apesar de tudo, em grande, porque na finalíssima tu não jogas a final da Taça com o Sporting. Era uma espécie de tira-teimas. O Porto perdeu o campeonato na última jornada para o Sporting. O Porto foi jogar a Barcelos, o Sporting jogou em Vidal Pinheiro. E depois segue-se a Taça, empate, sem Bahia e sem Deco. E a finalíssima, com o Bahia todo amarrado e contigo a fazer também um esforço grande para acabar a época. Fazes um golo, o Cleiton faz o outro, numa finalíssima que ficou também histórica. Foi uma espécie de tira-teimas para ver quem era o melhor, sim, não é? Eu faço um golo de livre. Livre. Eu, na verdade, tenho uma lesão do joelho no último jogo contra o Gil Vicente. Aí fiquei uma semana sem parar, aí fiz um tratamento para poder jogar, faço uma infiltração daquelas para recuperar, só que tinha que ficar uma semana só a fazer gelo e fazer trabalho. Praticamente não treinei até a finalíssima, porque eu não conseguia, tinha muita dor no joelho. E depois só fazendo gelo, faço esse tratamento e depois vou para a final. E eu lembro que joguei, faço um golo, nós fizemos um grande jogo. E depois foi quando eu descubro que estava com problema no joelho, e aí foi quando eu opero logo na temporada seguinte. E para nós era um pouco essa sensação aquele sabor amargo de não ter ganho o campeonato, porque nós, para mim, na minha opinião, éramos a melhor equipe. Mas a Taça acabou por ser ali um alívio da temporada, mas que nosso objetivo com certeza era o campeonato. Na temporada seguinte o Porto volta a ganhar apenas a Taça, tu voltas a ter, apesar de tudo e apesar destas lesões, acabas sempre por ir fazendo mais de 30 jogos, tu fazes 38 jogos nesta época, não completos, mas jogos em que ias entrando, outros completos. No ano seguinte fazes também mais de 40, mas sempre ainda a tentar recuperar a 100% a tua lesão ao joelho. No ano a seguir vocês distraíram-se com a Taça UEFA em determinada altura e depois quando já não vão a tempo. Engatam 11 vitórias, mas o Fernando Santos também nos dizia aqui que estavam na expectativa de Boa Vista perder mais pontos que não perdeu. Sim, o título do Boa Vista tem muito mérito da forma como eles aguentam os últimos 11 jogos, 11 vitórias seguidas do Porto. Era uma equipe com não uma equipe tecnicamente brilhante, tinha bons jogadores, alguns jogadores de uma classe diferente, outros jogadores, mas era uma equipe que acreditava muito. Então, assim, nós mesmos sendo, como é que eu diria, na minha opinião, melhores, mas eles tinham ali aqueles jogos que nós pensávamos que eles podiam perder pontos, eles não perdiam, acabavam fazendo 0, aguentavam muitas vezes o resultado. E aí esse ano foi um ano, outro ano decepcionante para nós, porque nós olhávamos para a nossa equipe, olhávamos para aquilo que nós podíamos fazer
e não éramos capazes de ganhar. Cá para nós aqui, que já temos falado várias vezes, Fernando Santos foi o teu treinador, que te marca muito no início, naturalmente, da temporada, no início da tua presença no Futebol Clube do Porto. Ficaste zangado com ele que não nos ouve aqui, só depois quando vir a entrevista, naquele jogo da Taça UEFA, em que tu e o Capucho só entram em Liverpool na segunda parte. O Mister já nos confessou que nesse jogo praticamente decidiu entre o campeonato ou a UEFA e decidiu pelo campeonato. Acabou por não chegar para o campeonato e a UEFA também ficou hipotecada. Eu não lembro quanto é que foi o jogo aqui. Foi 0-0. Eu lembro que nós tínhamos feito um bom jogo aqui. Até podíamos ter ganho o jogo. Eu não lembro do critério. Eu não percebi. É meu amigo, mas ele tem que... Não percebi muito bem. Porque eu achava que quando se joga contra o Liverpool lá, pelo menos eu aprendi isso depois com o tempo. Depois esse foi o primeiro jogo lá. Mesmo às vezes o Liverpool não tendo uma equipe muito forte, mas é uma equipe que o estádio e os adeptos empurram muito a equipe. E eles jogam muito com essa adrenalina do jogo, com esse fato dos adeptos terem ali. E eu sentia que nós não éramos inferiores a eles. Então, quando se recua, ou quando se tenta não tem como segurar muito o jogo contra o Liverpool, né? Eu acho que eles são... Agora, está mais habituado a isso quem joga no dia a dia, quem vai jogar lá para o campeonato inglês, não sente essa quem joga ali, essa empurrar. Quem joga fora acaba pensar que vamos defender, criar um pouco isso e acaba sendo pior. E eu acho que foi isso que aconteceu. E ficaram só com a vitória do Marítimo, com golos do Pena, que nesse ano substituiu o Jardel. O Jardel tinha saído, faz um ano excelente o Pena, mas depois já não aconteceu o mesmo no ano a seguir. Com a mudança de treinador e a tua primeira experiência com um treinador no Futebol Clube do Porto, que não o Fernando Santos. Neste caso o Otávio, que não deixou de apostar em ti, mas que baralhou um bocadinho, se calhar, alguma estabilidade do que havia eventualmente naquele grupo. Eu acho que o problema é essas transições das grandes equipes. O Porto tinha uma grande equipe que era do Penta. Começam as transições dos jogadores, renovações de jogadores mais velhos que vão deixando. E esse processo com o Fernando Santos até no início estava sendo bem feito. Estávamos a conseguir manter, mas é óbvio que depois se ganhar, como o Fernando Santos ganha o Penta, a expectativa é sempre de títulos, ainda mais no Porto. E acho que o Porto também nesse tempo não encontrou os jogadores certos para essa transição, essa é a verdade. Não foram contratações que encaixaram, perfis de jogadores, as coisas não funcionaram. E o Otávio, ou qualquer treinador que viria, acabava por sendo vítima disso. Não sei também se o Otávio teve influência nas decisões de jogadores, por isso eu não posso dizer. Mas a verdade é que nós não tínhamos uma equipe, não se olhava para a nossa equipe e via uma equipe capaz de marcar a diferença. Podíamos até lutar pelo título, porque qualquer equipe do Porto tem sempre capacidade de estar ali lutando, mas não via que era uma equipe forte. Para ti, pessoalmente, tu tinhas acabado o ano anterior a marcar 3 golos no último jogo do ano, 4-0 ao Boa Vista. Foi uma espécie também de provar quem é que era melhor mesmo não ganhando. E nesse ano começas também a marcar 3 golos ao Barry Town. Depois fazes golo no Grasshoppers, que foi na pré-eliminatória da Champions, que era importante para o Porto entrar na Champions. Fazes 23 golos em 50 jogos com 2 treinadores. O segundo foi Mourinho, sim, que apareceu ali em janeiro e que marcou alguma diferença logo. Tu sentiste que naquela primeira abordagem, não vou falar em métodos para já, mas sentiste naquela primeira abordagem, sentiste no ar, só aquele feeling que podia estar ali algo de muito grande para acontecer? Sim, não digo algo muito grande do que viria a acontecer no futuro, mas a sensação é que estava ali um treinador com uma capacidade diferente daquilo que nós estamos habituados no dia a dia. Dava para sentir um pouco que ele, primeiro, pela forma como ele abordava a situação em si, com confiança. Eu lembro que o Mourinho naquela altura disse que nós não podíamos lutar pelo campeonato, mas que íamos lutar até o final, e pelo menos a Taça UEFA e nós íamos garantir. Isso foi um pouco o desafio que nós colocamos ali entre nós, e ele colocou. E a forma como ele colocou os jogadores também. Eu lembro que ele disse que
Alguns jogadores provavelmente estariam na próxima época, poucos, mas a maioria tinha que provar se poderiam estar lá ou não. E há aquele célebre jogo que perdem 3-0 com o Belenenses, em que ele diz metade dos jogadores que aqui estão para o ano não estão cá. Ficaram todos a olhar uns para os outros, quem é que será? Não, eu acho que nesse ano nem dava para eu acho que o Mourinho via duas coisas. Talvez ali, o mesmo que eu digo, né? Nós não tínhamos alguns jogadores com capacidade para jogar no Porto, em alto nível. Na minha opinião, não era um plantel qualificado como o Porto sempre teve. E agora o que o Mourinho fazia era um pouco, além de saber isso, óbvio, mas mexer um pouco com orgulho e puxar para aqueles jogadores que talvez estivessem mais acomodados e perceberem que para jogar aqui tinham que ter algo mais e tinham que dar algo mais. Foi uma espécie de pré-temporada de meio ano, que começou também com alguns testes importantes, porque eu estava aqui a ver, e lembro-me disto, foi no dia em que eu fiz anos, no dia 10 de fevereiro, o Porto ganha 3-2 ao Benfica, já com o Mourinho, num jogo em que tu fazes um golo, se não estou em erro, à entrada da área. Foi no campeonato? No campeonato. Sim. É um dos golos que tu marcas pela zona frontal, um remate fora da área, um dos variadíssimos golos que tu marcas ao Benfica. Tu tinhas uma apetência para marcar ao Benfica nos jogos grandes pelo Porto. Foi um dos grandes momentos nessa altura, fazer o golo ao Benfica. E provar naquele momento, apesar de tu sentires, e de vocês se calhar sentirem em conjunto, que a equipa não era aquela coisa ainda que podia ser no futuro. Provar no relevado. Como eu falei, nós ali não éramos uma equipe, na minha opinião, quando digo não qualificada, é que não tínhamos uma equipe com muitas opções, mas tínhamos bons jogadores, mas não tínhamos, e ali era um pouco provar isso. Óbvio que um jogo contra o Benfica é sempre especial e nós queríamos ali provar que talvez, óbvio que o Mourinho mexeu um pouco com o brilho da maioria dos jogadores e também queria provar também que nós éramos uma equipe que poderíamos no futuro ter algo para mostrar. E óbvio que nada melhor que um jogo contra o Porto. O golo, na verdade, eu já vi esse golo. E eu, quando saio, acho que saio numa finta e carrego a bola, abri a oportunidade para o remate, que era das coisas que eu fazia pouco, na minha opinião, na minha carreira. Porque eu olhava sempre para o último passe. E ali, o último passe era o Beni, porque eu podia isolar o Beni. Que 90% das vezes eu faria aquilo. E dessa vez não, resolvi fazer um remate. E dei sorte porque o passe correto, na minha opinião, era o passe para isolar o Beni marcava. Não sei se marcava porque o passe não era tão fácil, mas eu tinha capacidade para fazê-lo. Mas eu não faço, acabo por rematar e a bola pega uma curva um pouco bem surpreendente, foi um remate forte. Por essa altura os adeptos eram apaixonados por ti? Assim, eu tive... Não. Ou achas que foi depois o problema é que eu não lembro muito. Paixão. Não, eu acho que eu não lembro. Eu tenho duas fases no Porto. Acho que a primeira do início, que é onde as pessoas começam a se apaixonar pelo meu jogo, pela forma como eu jogava. Há um momento ali das minhas lesões de alguma contestação. E depois volto outra vez realmente porque, claro, fisicamente eu não estava bem. Eu lembro que eu tinha que fazer uns trabalhos, e o problema desses anos das lesões é que eu deveria fazer um trabalho mais prolongado para poder ficar realmente 100%, e não tínhamos tempo, porque sempre que eu recuperava, o Fernando Santos e a equipe, não era nem o Fernando Santos, eu também queria jogar porque eu sentia que a equipe precisava. Foram nos anos em que houve duas fases de grupos da Liga dos Campeões, quer com o Otávio Mourinho, quer com o Fernando Santos, apanham jogos da Liga dos Campeões em duas fases de grupos, mais a fase seguinte, não é? E eu aí já no ano depois, quando o Otávio chega, eu já estava melhor, e aí faço o ano todo, mas não lembro, sim, se os momentos o momento certo em que as pessoas começam, eu acho que foi ao longo do tempo, e no final, acho que já ali, no tempo do Otávio também já começo a marcar um pouco a diferença. As pessoas, eu já sentia que a resposta e a forma como as pessoas olhavam para mim, depois daquela desconfiança do tempo das lesões, tinha voltado desde o tempo do início, então
acho que foi a partir daí. Deco, vamos guardar para a nossa segunda parte da conversa as conquistas europeias, a Taça UEFA e a Champions League. Ainda antes de fecharmos esta primeira fase, tu marcas em Paços de Ferreira, no tal jogo, o vosso desafio era conseguir o apuramento para a UEFA. Longe Sim. de saber que no ano passado, no ano seguinte, iam ganhar a UEFA. Estou a falar da Europa League, ainda não era Europa League, era a Taça UEFA. Marcas tu e marca o Beni, num jogo que não foi fácil, em Paços, mas conseguiram garantir a Taça UEFA. Foi algo muito também a que se tinham proposto. Foi o conquistar de um objetivo num ano em que não puderam ser campeões. Eu acho não que esteve ali... fácil chegar à UEFA nesse ano. Não. Eu acho que ali foi o primeiro momento do compromisso dos jogadores com o Mourinho e do compromisso que se viria a criar com aquela cumplicidade entre o treinador e os jogadores que se criou no início. Eu acho que ele acreditava muito, mas ele próprio sabia que não era fácil, não era um objetivo fácil. Então, apesar dele confiar, ele sabia que era algo, não diria que como um título, porque os títulos não se comparam a nada, mas ele sabia que aquilo era algo que significava muito para ele e para os jogadores. Para nós como equipe, sabíamos que nós tínhamos, não é fácil no Porto, 2 anos ruins, como nós ruins, ganhamos a Liga Europa, ganhamos duas taças, mas não era hábito, não era normal, as pessoas não estavam habituadas, a pressão era grande. Eu lembro, o ambiente não era fácil, mas ali entre nós mesmo, não sendo um objetivo importante, porque para o Porto ganhar o campeonato era o mais importante, mas nós sentimos ali que era o começo de alguma coisa que viria a ser bom no futuro. Achaste que no início do ano seguinte, por exemplo, o regresso de Jorge Costa ia ser tão importante? Porque a meio desse ano, ainda não falamos sobre isso, acabaram por ficar sem o capitão em algo que, de alguma forma, verdade, também há tido peso no grupo. Eu, na verdade, sinceramente, não percebo, nunca percebi a saída do Jorge. Isso eu sei que foi decisões do treinador, decisões não sei exatamente o que se passou. Não percebo porque não tinha, na minha opinião, razão nenhuma, nem desportiva e nem comportamental, nem nada que pudesse pôr em causa a saída do Jorge. Talvez, enfim, para ele próprio também foi importante voltar, e voltou de uma outra forma. Enfim, nós nunca sabemos como é que as coisas têm que ser. Na altura, confesso que eu não imaginava, nem imaginava o porquê, nem havia razão nenhuma. Mas foi importante essa volta dele já com experiência, com a história do Porto, e essa confiança que o Mourinho deu a ele foi também um pouco aquele sinal que nós, enquanto equipe, foi um jogador que nos fazia falta, não só como jogador, mas como capitão. Então isso foi importante. É desses sinais e da pré-temporada seguinte que começamos a falar daqui a pouco na segunda parte da nossa conversa. Agradeço-te que te acomodes um pouquinho mais aqui no cadeirão dos campeões. Quanto a si, fazemos aqui uma curta pausa, mas não saia daí. Fique a acompanhar o resto da conversa, porque vêm aí os grandes títulos, a Taça UEFA, a Champions League, conquistados por Deco, o mágico ao serviço do Futebol Clube do Porto. Até já.